Graças e paz, irmãos. E sou muito feliz de estar aqui de novo. Né? Amém. Alegria para mim. Não aqui falando, embora esteja me alegre, aqui com os irmãos. Vamos fazer um momento de oração. Pai, muito obrigado. Porque realmente nós não temos palavras para te agradecer o suficiente. Por todo o teu amor e a tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Nós vamos precisar da eternidade para poder te louvar, Senhor. Principalmente quando vermos as chagas nas suas mãos, nos teus pés, o teu lado que foi aberto por nós, e com a mente já santificada, totalmente livre do pecado, em um corpo glorificado, Senhor. Nós talvez possamos te dar um louvor mais perfeito. Nunca será o suficiente, o tanto que o Senhor merece. Mas certamente vamos te dar um louvor mais perfeito, Senhor. Porque haveremos de ver-te na tua beleza, na glória, Senhor. E haveremos de ver o quanto o teu sangue é precioso para Deus. E haveremos de ver quanto que Ele nos purificou, de quanto Ele nos livrou, Senhor. Nós agradecemos a Ti. Louvado seja o teu nome. Nos abençoe nesse tempo. Nós contamos com a tua direção e a direção do teu Espírito. Cumpra, Senhor, o propósito da tua palavra. Ensina-nos na tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como os irmãos falaram da oportunidade de estar compartilhando algo com os irmãos, eu gostaria de falar sobre o perdão dos pecados, o Espírito Santo e o pecado imperdoável. Por que eu estou falando? Eu sinto no coração de compartilhar isso. Primeiro porque eu já falei para os irmãos das outras vezes que o assunto da redenção e do perdão dos pecados tem ficado cada vez mais forte no meu coração. Como que nós precisamos voltar constantemente à cruz do Calvário. E, por outro lado, como eu sei que os irmãos aqui enfatizam muito bem, sempre, ver que a obra do Calvário não seria completa sem a obra do Espírito Santo. Que até mesmo a obra do Calvário só tem aplicação na nossa vida por causa de quem é e do que faz o Espírito Santo. E, por outro lado, vamos dizer assim, um apêndice a isso, um assunto que já foi motivo de um grande conflito no meu coração, e muitos cristãos passam por lutas terríveis. Só para os irmãos terem ideia, eu tenho um canal que eu tenho postado alguns vídeos lá pela misericórdia de Deus, e eu descobri um capítulo num livro do irmão Watchman chamado Diálogos a respeito do Evangelho. Lá tinha um capítulo chamado Pecado Imperdoável. Irmãos, olha, eu tenho postado alguns vídeos que já tem bastante acesso, mas esse vídeo do pecado imperdoável eu postei há 2 anos, era lendo o que o irmão Me falava sobre esse assunto, e hoje ele é o vídeo mais assistido do canal, porque o que tem de cristãos, principalmente no meio pentecostal, mas também de novos cristãos, e até de cristãos mais antigos, que têm passado lutas por causa do inimigo, às vezes devido a uma falha, devido a um pecado, devido a algum problema, devido a um ataque mental principalmente, os acusa de terem cometido um pecado imperdoável. E muitos irmãos chegam quase a desmaiar da fé. Alguns chegam ao ponto de quase tirar a própria vida. Porque de fato é solene, né? O Senhor Jesus disse que esse é o único pecado que não tem perdão. Eu acho que, como diz o Keton Morgan, o irmão Keton Morgan dizia que nunca palavras foram tão solenes na boca do nosso Senhor, por causa da consequência do que Ele disse. Então eu queria que a gente pudesse ler alguns textos, primeiro mostrando um aspecto positivo, o perdão dos nossos pecados. Depois, porque o Espírito Santo é aquele que realiza e o meio pelo qual esse perdão nos alcança. E depois, o que seria então o pecado imperdoável? Vamos abrir então no livro de Hebreus, capítulo 9.
Hebreus 9. Toda vez eu nunca tomei essa água, hoje eu vou tomar. Hebreus 9. Versículo 13 e 14. Esse é o primeiro versículo. Vou ler aqui, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Esse é o primeiro. Vamos também para o Salmos, capítulo 32. Versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Aqui, nesse texto de Salmo 32, do Salmos capítulo 32, primeiro que esse salmo é um salmo de Davi, né? É um dos masquil de Davi, é um salmo de ensino. A palavra masquil em hebraico significa ensino didático. Segundo os melhores eruditos, esse salmo foi escrito logo após Davi receber o perdão de Deus. Ele peca naquele acontecimento com Batseba, escreve com arrependimento o Salmo 51. E depois que ele é visitado pela graça perdoadora de Deus, ele escreve imediatamente o Salmo 32. As palavras aqui são muito fortes no texto original, porque ele diz assim: bem-aventurado, muito feliz. Irmãos, que maravilha. Amém. Eu não sei, eu acho que todos nós podemos dizer isso. Você não se sente muito feliz? Amém. Pelo fato de que seus pecados são perdoados? Amém. Dr. Martin Lloyd Jones dizia no livro dele, Depressão Espiritual, que a primeira causa da depressão e do sentimento de morte que o homem tem é a falta de paz na sua consciência. Essa é a primeira causa. E nós podemos ver isso na história de Adão. Porque se o homem realmente tem paz com Deus, se ele tem paz com aquele que é o sentido de todas as coisas, mesmo que, como o Zara falou aqui na sexta-feira, acho que foi na sexta que o irmão compartilhou, ao seu redor as coisas estejam como um tornado, no seu interior também vai estar como o centro de um furacão, o lugar mais calmo que existe, porque ele tem paz com Deus, através do sangue do Senhor Jesus. Mas os homens, irmãos, a consciência deles não tem paz, porque eles não sabem. Muitos não conhecem o caminho da paz. E como diz Isaías 57, para o perverso não há paz. Então é muito precioso. Davi diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. A palavra iniquidade aqui é pechá em hebraico. Significa uma rebelião consciente contra Deus, porque foi isso que Davi fez. O que Davi fez quando ele premeditou o assassinato de Urias e o adultério com Batseba? Ele premeditou, mas aqui ele diz que há perdão disponível para esse tipo de pecado. E depois ele fala também
do pecado sendo coberto. A palavra pecado aqui é muito específica, é shatar em hebraico. Significa uma marca de desvio. Sabe aquele pecado que vai tão profundo na sua vida que te deixa marcado? É desse tipo de pecado que Davi está falando aqui. Você vê que parece que em relação à experiência da dor do pecado é crescente aqui, né? Primeiro, uma rebelião consciente. E por essa rebelião ter sido um pecado assim acidental, mas ter sido consciente, ela se torna grave, ela marca a pessoa que cometeu. A gente sabe, irmãos, que quanto mais consciente, liberado foi a ação que nós praticamos contra o Senhor, mais difícil parece que é. Nós, mesmo que você confesse, parece que é difícil às vezes você ter paz. Mas Davi diz que o perdão de Deus, quando experimentado realmente pelo poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá a consciência do perdão pleno de Deus, ele não somente apaga o registro daquilo que foi feito consciente e deliberado, ele também cobre, ele restaura você do sentimento de marca do pecado. E aí diz mais: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A palavra iniquidade aqui no hebraico é avon. Avon. Eu falei para os jovens lá no acampamento. É avon, irmãos. Aí você vê o que estão fazendo aí com essa marca por aí, né? É iniquidade mesmo. Avon significa perversidade moral. Então, mas Davi diz que há uma bem-aventurança, uma felicidade, que aquele que anda diante de Deus, que recebe o perdão de Deus, experimenta essa felicidade. É interessante que no livro de Salmos, ele começa com uma bem-aventurança. Os irmãos lembram? Vamos ler o Salmo 1. Acho que o Salmo 1 é muito conhecido dos irmãos, é muito conhecido de todos, né? Até das pessoas que não frequentam a igreja, não costumam ler a Bíblia, mas gostam de abrir o Salmo 1, o Salmo 23 e o Salmo 91. É verdade. Né? O Salmo 1, ele abre o livro de Salmos com uma bem-aventurança. Eu não sei, mas a maioria concorda que o Salmo 1 também foi escrito por Davi. Mas provavelmente, irmãos, o Salmo 1 foi escrito antes do Salmo 32. É interessante que a bem-aventurança que ele tem aqui é uma bem-aventurança positiva. Enquanto a bem-aventurança do 32 é uma bem-aventurança que toca num aspecto negativo. Mas não deixa de ser bem-aventurança. Agora vamos comparar a bem-aventurança do Salmo 1 com a bem-aventurança do Salmo 32. Olha só como começa o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra bem-aventurada aqui no capítulo 1 de Salmo é uma palavra em plural, significa muitos e todos os tipos de felicidade coroam o homem. Porque felicidade não depende, essa paz interior que te dá o que é a felicidade, não depende de você não ter a circunstância adversa, depende do seu interior você não ter senso de culpa diante de Deus. Amém. Depende de você ter certeza que você está fazendo a vontade de Deus. Mas o problema é o seguinte: de fato, irmão, se algum homem conseguir andar na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, todas as sortes de bênçãos serão desse homem. Todos os tipos de alegria vão coroar a vida dessa pessoa. Porque, irmãos, a gente pode até, principalmente os jovens, quando a gente é jovem na fé cristã, alguns não, né? Mas muitos, a condição é essa: nós brincamos com o pecado. E os irmãos falam, e as pessoas falam para nós, e os irmãos nos advertem: não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, você vai se machucar, você vai se arrepentar. Nós falamos assim: não, isso não é nada, isso aqui é só um pecadinho. Mas à medida que o tempo passa, quando a gente vai envelhecendo, nós vamos vendo que Deus nunca blefa.
Não é verdade, irmãos? Quem aqui já passou a experiência de fracassar, sabe que o pecado não é brincadeira. Que de fato ele tira a nossa felicidade. Que de fato não dá para dizer que dá para ser feliz com o pecado. Pena que a gente, alguns de nós só descobre isso bem tarde, não é verdade? Eu tenho momentos da minha vida que se eu pudesse voltar seriam bem pontuais. Eu não gritaria isso, não teria feito isso, não teria feito aquilo. Porque você sabe que não foi bom. Não é? Nós só somos coroados de toda felicidade se nós conseguirmos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Mas eu queria dizer para os irmãos uma coisa: o problema, sabe por quê? É que não existe nenhum homem, com exceção de um, que conseguiu meditar na lei do Senhor de dia e de noite sem tropeçar. Então, essa bem-aventurança, ela é real. O problema é que homem consegue cumprir o requisito para tê-la. Tem alguém? Não tem ninguém aqui que cumpra esse requisito. Então, houve um irmão, que também é um judeu messiânico, que disse o seguinte: Davi pode ter começado muito alegre, porque ele ainda não conhecia a condição do seu coração. Então ele disse isso. E não que isso não seja verdade, mas aqui não é verdade em relação a ele. Por quê? Porque mais para frente ele vai cair. Ele vai ver que não será possível essa felicidade ser plena na vida dele, como de nenhum homem, exceto um. Aí ele entendeu, irmãos, que, e graças a Deus que o Espírito Santo inspirou ele a colocar o homem, né? Não é um homem, mas é aquele homem. Porque o único que cumpriu toda a lei e meditou nela de dia e de noite sem cessar foi o nosso Senhor Jesus. Amém. Por isso que, com exceção dos momentos do Getsemane, Jesus nunca teve depressão. Você não vê Jesus triste, jururu, canto. Ô Pedro, sabe o que é? Vamos ter que conversar. Estou precisando de ajuda. Não é verdade? Jesus nunca teve tristeza, porque ele cumpriu isso aqui. Mas, irmãos, apesar, graças a Deus, o que eu queria dizer para os irmãos aqui, a ênfase é fazer esse contraste do Salmo 1 com o Salmo 32, é que existe uma bem-aventurança para os pecadores. Amém. Existe uma bem-aventurança que só se cumpriu em Cristo. Amém. A bem-aventurança daquele que nunca falhou, que nunca pecou. Mas existe uma bem-aventurança que é para todos nós. Bem-aventurado o homem, como diz o Salmo 32, há uma bem-aventurança para mim e para você. Amém. Para aqueles que pecam, mas que podem ser perdoados. Amém. Já que não dá, né? Para nós não dá. Dá parcialmente a bem-aventurança do Salmo, porque de vez em quando a gente medita um pouquinho. Não é? De vez em quando a gente desvia do caminho dos ímpios. De vez em quando, ou muito até, não nos assentamos na cadeira dos pecadores. Ali onde fala, ali é a cátedra dos pecadores, significa uma posição de ensino. Uma pessoa que está tão rebelde que até ensina a cometer pecado. Nós até conseguimos, mas quem consegue com perfeição? Ninguém. Então aquela bem-aventurança não dá totalmente para nós, mas tem uma que dá. E é isso que nos alegra, irmãos. Amém. Que os nossos pecados podem ser perdoados. Porque aquele homem perfeito que guardou o Salmo 1 se tornou a oferta pelo pecado do Salmo 32. Amém. Então eu e você podemos ter perdão. Amém. Eu e você podemos ser perdoados por Deus. Até o nosso avô. Não é? Olha só. O Senhor não atribui avô a nós. Ele não vai atribuir a rebelião, a iniquidade a nós. Porque o Senhor Jesus guardou tudo em nosso lugar. Então eu posso descansar. Há uma bem-aventurança que é para todos nós. E para todos que quiserem se achegar a Deus no perdão do Senhor Jesus. Irmão, eu vou dizer uma coisa. E isso deve alegrar o nosso coração e deve nos alegrar e motivar a pregar o Evangelho. Não existe caso sem solução. Não existe caso sem solução. Para esse sangue, para essa oferta, não existe caso que o sangue não possa lavar. Não existe caso que o sangue não possa limpar. Não existe caso que o sangue não possa purificar. Então, muito feliz. É esse homem. Louvado seja Deus por isso. É só por isso que nós estamos aqui.
Alguns podem ter tido um Avon, mas tiveram um chatar ou pechar. Mas o sangue do Senhor Jesus é suficiente para perdoar, é suficiente para justificar, é suficiente para purificar os nossos pecados. Mas por que esse sangue é tão eficaz, irmãos? Eu sei que aqui tem irmãos novos e se tiver algum convidado também, mas por que o sangue de Jesus é tão suficiente para perdoar os nossos pecados? Afinal de contas, o Senhor Jesus morreu como um homem no madeiro. Exatamente. Mas por que esse sangue de um homem santo, pregado no madeiro, consegue purificar não só as pessoas do seu tempo? Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento é dito que o sangue dos animais que eram oferecidos constantemente. Por quê? Porque eles não tinham o poder de perdoar de uma única vez todos os pecados. Certo? Eles não tinham suficiência, porque eles eram sangue de animais, e era o sangue que só fazia a oferta para o pecado daquele ano. Então todo ano parece que o pecado faz aniversário. Entendeu? Porque chegava o dia da expiação, ia lá, o sangue era aspergido lá dentro da tampa do propiciatório do Santo dos Santos, mas no outro ano tinha que fazer outra oferta, porque o povo pecava de novo. E se o sacerdote não vai lá e não é aceito por eles no lugar de Deus, nem as orações eram ouvidas, irmão. A oração de qualquer pessoa que era feita no Antigo Testamento era ouvida com base naquela oração daquele dia que ocorreu uma vez por ano. Mas todo ano tem que fazer essa oferta? Tem que fazer a oferta. Por quê? Porque era sangue de seres limitados no tempo e no espaço. Agora, sabe qual é a bola? E aqui que entra a questão do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele derramou um sangue, como a irmã falou, santo e perfeito. Então Ele tem mérito para perdoar pecados. Só que Ele não se ofereceu apenas sendo santo e perfeito. Como é que a gente leu lá em Hebreus 9,14? Vamos voltar lá? A palavra de Deus é muito linda. Amém. Ela é maravilhosa. Porque se Jesus, por mais santo e perfeito que fosse, tivesse se oferecido apenas como o Filho do Homem, Filho de Deus, mas não com esse detalhe que vai aparecer aqui, Ele teria que morrer muitas vezes. Ele teria que morrer para aquela geração, depois Ele teria que morrer para a próxima geração. Ele teria que morrer, porque os pecados são cometidos no tempo. E no tempo eles são cometidos e eles aumentam em número até mesmo. Mas por que o sangue de Jesus tem um valor atemporal, eterno? Por quê? Olha aí no versículo 14. Olha, ele compara o sangue das ofertas com o sangue de Jesus no 14. O 13 fala: portanto, se o sangue de bodes e de touros, e olha aí, a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, ou seja, aqueles animais lá no Antigo Testamento só purificavam exteriormente, no que tange a carne. Eram ofertas físicas que purificavam apenas os ritos de liturgia física, não tratavam com a consciência do homem no interior, não tinham poder para fazer isso. Mas aí diz aqui: muito mais o sangue de Cristo. Amém. Agora vai dizer que olha o título que o Espírito Santo leva aí: eterno. Pelo Espírito eterno. Tem duração, irmão, a eficácia do Espírito Santo? Não, é eterno. Quanto tempo ele dura? Eternamente. Ele é o Espírito eterno. Então, quando Jesus estava morrendo, o sangue estava sendo derramado. Eu vou usar uma tipologia do Antigo Testamento. Na verdade, o autor de Hebreus já usou. Lembra da novilha vermelha? É interessante que ele cite a novilha vermelha quando fala do sangue aqui. Porque, irmãos, tem uma coisa interessante com relação à novilha vermelha. Não sei se os irmãos já leram a história da novilha vermelha em Números capítulo 19. Se os irmãos lerem lá com cuidado, tem uma coisa muito interessante. Como o Zaga citou aqui, existia as ofertas. No Antigo Testamento, a oferta do holocausto inaugurava
as ofertas de valor de aroma suave ao Senhor. Eram 3 ofertas de aroma suave e 2 tratando pecado e iniquidade. A primeira oferta do holocausto era de oferta de aroma suave ao Senhor. Ela queimava inteira sobre o altar, colocada na sua ordem. Depois vinha a oferta da expiação, que era a oferta da expiação, a oferta de manjares, que era uma oferta de cereais. Essa oferta não tinha sangue envolvido. E a peculiaridade dela é que ela perdoava pecados, ela era para expiação, mas não tinha derramamento de sangue. E é por isso que Hebreus diz que quase todas as coisas se purificam com sangue. Por que a oferta de manjares conseguiu purificar sem sangue? Esse é um detalhe interessante. Mas não vamos falar disso. Depois vem a terceira oferta, a oferta pacífica. Essa oferta também tem uma coisa distinta. Porque no holocausto, que era uma oferta suave, vamos dizer que Deus comia o sacrifício inteiro. Era só para Deus. Ele queimava inteiro nas suas partes. Depois vinha a oferta de manjares. Depois vinha a oferta pacífica, que tinha uma característica específica. Comia dela, tanto Deus, comer aqui seus irmãos entendem, entre aspas, né? Deus respirava e ficava satisfeito com o cheiro. Então Deus respirava o cheiro da oferta pacífica, o sacerdote comia o peito e o ofertante comia a coxa. Então era uma oferta que era para Deus, para o ofertante e para o próximo, para o sacerdote. Era paz com Deus e paz com os homens. Cada um comia uma parte dela. Por isso é oferta de paz. Está entendendo? É oferta de comunhão. Amém. E a comunhão não é só com Deus, é com o próximo também. Aí tinha mais 2 ofertas. A oferta pelo pecado e a oferta de transgressão. E aí não é dito que era de oferta de aroma suave. Porque Deus não tem prazer em tratar pecado. Ele não tem prazer em julgar o pecado. Ele tem prazer em perdoar o pecado. Mas ele não tem prazer em ter que lidar com o nosso pecado. Ele lidou com o nosso pecado. Mas isso não foi uma coisa prazerosa. Não tem aroma suave nelas. Mas irmãos, agora que eu faço a pergunta, eu fico até empolgado aqui. Se eu der uns pulinhos aqui, irmãos, você começa a ler essas coisas à luz de Cristo, é lindo demais. A novilha vermelha é um sacrifício que não aparece em Levítico. Se o livro das ofertas é Levítico, eu pergunto, o que a novilha vermelha está fazendo no livro de Números? Era para ela aparecer em Levítico. Ela era um sacrifício com os outros. Por que ela não aparece lá com as outras ofertas? No livro de Levítico você tem a instrução de como servir a Deus. No livro de Números você tem a instrução de como marchar, de jornada espiritual. Eles passaram por 42 jornadas. É um tipo, irmãos, da nossa caminhada rumo ao reino. Porque para que, como a gente viu aqui de manhã, o Senhor está nos forjando, está nos trabalhando, como trabalhou com aquele povo? Porque Ele deseja nos dar o reino de Deus. Amém. Mas aqui a questão é, nessa jornada, Deus sabe que nós podemos fracassar. Não é verdade? Ou a gente só fracassou lá no início? Não vai ter mais problema, não vai ter mais pecado para ser tratado. Infelizmente, irmãos, João fala, essas coisas nos escrevam para que não pequeis. Mas ele sabe. Ele sabe. Porque Deus sabe. Se todavia alguém pecar, porque irmão, você pode não pecar, mas você não pode dizer que é impossível você pecar. Então ele diz, temos advogado junto ao Pai, e aí ele fala do sangue purificador de Cristo. É interessante que eu estou falando da purificação do sangue, não estou falando só de perdão, estou falando de purificação. A novilha vermelha é citada. Um detalhe, irmãos, a novilha vermelha aparece no livro de Números, que é um livro que fala de marcha, de jornada espiritual. Então aqui está falando de um sacrifício que é provisão, não para quem não é salvo, mas para quem já é salvo. A diferença da novilha vermelha é que na Bíblia, não vai dar tempo a gente ver isso, e eu quero tocar no ponto principal disso aqui. Na Bíblia, toda vez que o macho é oferecido, o animal macho, está falando de perdão de qualquer pecador. Mas toda vez que uma fêmea é oferecida, está falando do perdão de pecados do povo de Deus. E enquanto na Bíblia também, só vou citar o princípio aqui, depois uma outra hora a gente pode ver isso. Enquanto na Bíblia o macho sempre fala da verdade, a fêmea fala da experiência. Uma fala da verdade, o outro fala da experiência. E confissão de pecado não é uma coisa que nós fazemos na experiência cristã.
Então, para tratar com isso, o Senhor Jesus não é representado por um macho, porque a novilha vermelha também é tipo de Cristo, só que ele é representado pela fêmea, porque está falando da nossa experiência depois de salvo. Os irmãos entenderam? Agora tem uma coisa interessante na novilha vermelha: ela era queimada, as cinzas dela eram pegas, então eles pegavam aquela cinza inteira da novilha queimada, colocavam num pote, um vaso de barro, e vinham com água corrente e colocavam água dentro desse vaso. Aí diz que o sacerdote na jornada, se ele se contaminasse, Arão tinha que vir, pegar daquela cinza que estava dentro da água, com ensopo, e aspergir sobre o sacerdote, e ele ficava purificado. A cinza significa que quando você tem cinza, significa que a queima do animal já acabou, foi consumado. Amém. Você consegue ligar os pontos? Quando o Senhor Jesus falou na cruz, está consumado. Essa foi a obra dele, a novilha vermelha queimada. A novilha vermelha foi queimada inteira, ele consumou a obra. E aí, irmãos, sabe o que Deus fez? Essa cinza, essa obra consumada, era colocada dentro de água. E essa água ficava ali disponível para sempre purificar. Não importa quantas vezes a pessoa se contaminasse, a cinza ia lá e purificava essa pessoa. O que é a água corrente na Bíblia? O Espírito Santo. Amém. Os irmãos estão vendo que lindo que é isso? Porque aqui em Hebreus cita a novilha vermelha e fala: muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno, a água corrente aí. Então a cinza foi colocada na água. Sabe por que o sangue de Jesus pode te purificar cada hora que você peca? Porque se não fosse assim, Jesus teria que morrer toda vez que você cometia um pecado. Sabe por que o sangue dele tem que ficar eterno? Porque a obra dele, a hora que ele estava morrendo na cruz, o Espírito Santo colocou dentro dele essa obra. E essa obra passou a ter eficácia eterna. Não precisa matar toda vez na novilha vermelha, a cinza está ali, está dentro da água. É só você pegar da água e você é purificado. Irmãos, isso não alegra seu coração? Amém. Que o perdão está disponível a qualquer momento. Amém. E está disponível a qualquer momento porque Cristo não era só o Santo de Deus, mas porque Ele se ofereceu pelo Espírito Eterno. Então você está na morte, porque também não é só pecado, é questão de contaminação. E contaminação fala daquela sujeira, daquela luta que o mundo impõe sobre nós, de coisas negativas também. Você pode invocar a presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele traz a eficácia do que o Senhor Jesus fez. E é por isso que nós somos avivados. É por isso que a gente é purificado. Ele tira aquele senso de morte que está sobre nós. A purificação não lhe dá só por pecado, ele dá por morte também. Tem coisas, irmãos, eu acho que os irmãos conseguem discernir isso, que não é uma questão de pecado. Você pode não ter feito nada de errado, mas você está morto. Chega na reunião morto. Não consegue orar. É por isso que os irmãos gastam tempo, né? Para tocar no Espírito Santo. Porque, irmão, se o Espírito Santo não avivar nosso coração, como que nós vamos conseguir ter vida? Como que nós vamos conseguir ficar puros? Você pode não ter pecado, mas você tocou na morte. Tem assuntos, tem coisas que mancham a nossa experiência. Fica aquela coisa. E também os dardos inflamados do maligno. Porque ele lança sua seta sobre nós, irmão, e aquilo é envenenado, é um dardo inflamado, aquilo mancha você, aquilo envenena você. Se não tiver a cinza na água viva, você não consegue ser avivado. Mas se eu conseguir tocar no Espírito Santo, ele vai trazer toda a eficácia do que o Senhor Jesus fez. Amém. E eu vou conseguir ser avivado. Amém. Então aqui, essa maravilha, o perdão está disponível para todos nós. Amém. E não importa, irmãos, se essas, outra coisa que acontece na novilha vermelha, e nós vamos passar para a segunda etapa. No sacrifício da novilha vermelha, era ordenado que Moisés pegasse o hisopo e o pau de cedro e jogasse dentro do sacrifício. Você sabe o que isso significa? Quando Deus coloca o hisopo e o pau de cedro junto, sempre tem um significado na Bíblia. Porque o hisopo, o que é o hisopo? O hisopo é aquela plantinha que cresce, sabe, aquele musgo que
cresce nos muros, cresce assim, daquela, você consegue pegar nas árvores, aquilo ali é um sopro. E o pau de cedro, o cedro fala de uma árvore imponente, grande, que cresce no livro. Então tem da menor coisa até a maior coisa. Para os irmãos verem que eu estou falando isso aqui, vamos lá em 1 Reis 4,32. Quando Deus coloca o hisopo e o cedro junto, Ele está falando da menor coisa até a maior coisa. É um princípio de grandeza, do menor ao maior. Primeiro Reis 4:32 e 33. Aqui está falando da sabedoria de Salomão. Quando Deus vai comparar a grandeza da sabedoria dele, aí ele faz isso aqui, ó. 32. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Agora olha o 33. Discorreu Salomão sobre todas as plantas. Todas as plantas. Então está falando de tudo. Tudo está incluído aqui. Todas as plantas. E para Deus falar dessa dimensão, da abrangência disso, Ele vai usar um exemplo. E olha o exemplo que o Espírito Santo põe. Desde o cedro que está no Líbano, lá no alto, e a árvore mais imponente da região, o cedro, até o quê? Até o hisopo que brota do muro. Então, desde a menor plantinha até a maior. Isso aqui fala de algo total, que inclui tudo. Aí Deus pega essas duas plantas e manda colocar na oferta da nuvem vermelha. Sabe por quê? Para dizer que do maior ao menor está tudo perdoado. Amém. Do maior pecado ao menor pecado. Está tudo perdoado pelo sangue de Jesus. Então, quando Satanás vier nos acusar ou qualquer coisa assim, mas esse pecado é grande, fala, olha, tem cedro também. Na oferta tem pau de cedro. Amém. Mas é um pecadinho, você não precisa confessar, precisa. O menor pecadinho também tem que ser queimado. Já está incluído, irmãos. Não importa o tamanho do meu do seu pecado. Quando João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é todo mesmo. É o pecadinho e o pecadão. É pecado que você acha que pode ser perdoado e é pecado que você não crê que possa ser perdoado. Está tudo incluído. Porque nessa oferta estão incluídas todas as coisas. O que Cristo fez foi de uma vez por todas. Amém. E agora a gente só precisa ser avivado pelo poder do Espírito Santo para poder aplicar o que Jesus fez na cruz por nós. Mas se todo pecado é perdoado, e certamente não é, porque a Bíblia diz que todo pecado é perdoado. O próprio Senhor Jesus disse que todos os pecados que os homens cometerem serão perdoados. Então, o que é o pecado imperdoável? Porque ele menciona um pecado que não tem perdão, não é verdade? Vamos lá em Marcos capítulo 3. Marcos 3, versículo 20. Vou ler por causa do tempo. Diz assim: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prender. Ele está louco. Ele ficou louco, não está nem comendo. Vamos ter que levar na camisa de força. levar na camisa de força. Vamos ter que segurar, porque ele não para nem para comer. Saíram para prender. Porque diziam, e olha só, irmãos, foi esse dito dos parentes de Jesus que deu ocasião para os fariseus fazer o que fizeram. Eles diziam, os parentes de Jesus, eles diziam, está fora de si. Os escribas, e lá em Mateus fala dos fariseus também, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul. E é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir.
Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então saquear a casa. Em verdade vos digo que tudo, ó, de novo a mesma promessa, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de um pecado eterno. Aí Marcos explica, graças a Deus, que os outros evangelhos não põem essa nota aqui, mas Marcos põe. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Então, o texto está muito claro. Eu só vou fazer algumas considerações aqui para os irmãos. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É que aqui, irmão, graças a Deus nós não temos esse problema. Mas se você for visitar qualquer grupo pentecostal, então o irmão está lá falando em língua. E eu não sei se essa língua está vindo ou não do Espírito Santo. Provavelmente não, a maioria não vem. Vai lá, que bala. Tá, com outras coisas, vocês sabem como é que é. Demanda, Joe, passa o dia e tá, e vai. E aí de repente começa: é isso que diz o Senhor. Pronto, é esse o irmão duvida. E aí tem alguns que ainda para aproveitar, não duvida não que é o Espírito Santo que está falando aqui. Pronto. Ele acha que se ele duvidar, ele já tem. Mas é verdade. Ele começa, chega becando, passos de ouro e vai embora o negócio. E ele acha que se ele duvidar daquilo, ou ousar questionar aquilo, pronto, ele já está no inferno. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver com isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é isso. Também blasfemar contra o Espírito Santo não significa desobedecer o Espírito Santo. Isso que todos os cristãos fazem podem ser perdoados no sangue do Senhor Jesus. Porque contra quem nós pecamos quando nós temos obedecido o Senhor? Contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, então, é uma coisa bem específica. E o tempo não vai dar para falar tudo. Eu só vou falar algumas coisas aqui em geral. Se o Senhor permitir, no outro dia a gente continua. Mas igual o Gino, eu paro aqui e depois outro dia talvez a gente continue. O Gino era assim, né? Ele vinha num lugar, falava e depois de um ano ele voltava e continuava dando parou, né? Então, irmãos, porque é uma coisa muito maravilhosa quando você descobre o que é e o que não é isso. Aqui está dizendo que Jesus disse isso por causa de uma coisa que eles haviam falado. Mas não é tão simples assim. Eu queria dizer para os irmãos uma coisa. Pode ficar tranquilo. Se algum dia, talvez hoje você não passou por isso, mas talvez algum dia, por uma situação que você passar ou ver alguém passar, pode tranquilizar essa pessoa. O pecado contra o Espírito Santo não pode ser cometido nos dias de hoje. Porque para cometer esse pecado, você tem que ver Jesus em pessoa, expelindo demônios. E de todo o seu coração dizer que isso é obra de Satanás. Que nem eles disseram lá, né? Que nem eles disseram lá. Vamos ver algumas coisas interessantes sobre isso com mais 10 minutinhos que eu tenho ali. Primeiro, irmãos, isso aqui ocorre num contexto específico. Se nós voltarmos para Mateus, vamos voltar em Mateus capítulo 12. Então eu posso dizer para os irmãos, qualquer pecado pode ser perdoado. Não importa, o perdão de Deus está disponível para todos nós. Amém. Claro que isso não é uma desculpa para você viver em pecado. Existem consequências para quem vive em pecado. Mas o perdão de Deus está disponível no sangue do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 12, no texto paralelo, aqui em Mateus detalha mais. Olha só o 22. Então eles trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Presta atenção nesse detalhe. Não era só um endemoniado. Era um endemoniado, e Mateus é alguém que escreve na ótica dos judeus. Ele entende do costume judeu, porque ele é um judeu. E ele está escrevendo para o povo judeu o seu evangelho. Então ele diz: então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. E ele os curou, passando o mudo a falar e a ver. Olha o espanto que toma a multidão. E toda a multidão se admirava e dizia:
é este porventura o filho de Davi? Só Mateus coloca essa questão. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar algumas coisas aqui e depois a gente continua a leitura. Nos dias do Senhor Jesus, quando ele veio a essa terra, havia o Sinédrio de Israel, que era composto de fariseus e escribas, que eram responsáveis por ensinar o povo. E havia uma crença deles que quando o Messias chegasse, ele seria reconhecido por o que eles chamavam de milagres messiânicos. Os milagres messiânicos. O primeiro milagre messiânico seria a cura de um leproso. Se um leproso fosse curado em Israel por alguém, esse alguém que curou o leproso tinha a primeira evidência de ser o Messias. Sabe por quê? Se os irmãos lerem Levítico 13 e 14, você vai ver que Moisés dá ali as leis em relação à purificação do leproso. Só que tem um detalhe: nunca na história de Israel um leproso foi purificado. E lá falava do sacerdote ungido chegando e oferecendo as ofertas pelo leproso, e o leproso ficando limpo da sua condição. Mas nunca o leproso foi purificado. Os rabinos então acreditavam que esse sumo sacerdote ungido era o Messias. Quando o Messias chegasse, porque Zacarias diz, no capítulo 6 de Zacarias está escrito, que o Messias seria sumo sacerdote e rei. E outra, nunca houve em Israel um sumo sacerdote que fosse rei. Só o Messias seria sumo sacerdote e rei ao mesmo tempo. Então eles diziam que esse sumo sacerdote ungido era o próprio Messias. Quando algum profeta ou alguém levantado por Deus curasse o leproso, a primeira evidência que o Messias havia chegado estava diante deles. Vocês lembram quando Jesus termina o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7? O texto diz que ele desce do monte. E quem se aproxima dele? O leproso. Se prostra com o rosto em terra e fala: Senhor, se tu queres, bem podes me purificar. E o que Jesus faz? Quero. O leproso recebe como Messias. O leproso reconhece, chama ele de Senhor. Então ele dizer: podes me purificar, e ele tinha a esperança de que o Messias purificaria o leproso. Ele reconhece então Jesus como Messias. Jesus o cura e o Senhor dá uma ordem. Você lembra da ordem que o Senhor dá para ele? Ele fala: não conta para ninguém do povo, vai lá no templo e faz a oferta que Moisés mandou. Irmão, uma oferta que fazia 2000 anos que ninguém fazia. O sumo sacerdote tinha todo o aparato para fazer a oferta, mas nunca chegava o leproso purificado. Os irmãos estão entendendo? Durante gerações e gerações, nunca ninguém foi no templo pedindo para a oferta, para a purificação ser feita. Por quê? Porque nunca teve ninguém que purificou o leproso. Então, quando Jesus está lá na Galileia, que foi lá na Galileia, ele falou o Sermão do Monte, e ele manda o leproso ir lá no sul, em Jerusalém, falando: ó, vai e faz a oferta. Sabe o que Jesus está falando para o povo? O povo não, o sacerdócio. O negócio é primeiro com os cabeças. Fala para eles que o Messias chegou. Amém. Aleluia. O Senhor estava conclamando o seu messianismo. Ele era o Messias e ele havia chegado. E era inegável, irmãos, que quando o leproso fosse purificado, o Messias tinha chegado. Esse é o primeiro grande sinal. Só o Messias purificaria o leproso. Aí você vai ver agora. Puxa vida, o tempo está. Vamos em Lucas capítulo 5 agora. Esse texto, depois da purificação do leproso, tem 3 lugares onde aparece a consequência disso. Lucas 5. Mas o texto de Lucas não só diz que o homem era leproso. Lucas era médico. Então quando ele vai falar do leproso, ele não diz só como tinha lepra. Ele fala que o leproso estava totalmente coberto de lepra. Ou seja, era mais difícil ainda. Se fosse uma leprinha. Mas o homem estava coberto de lepra. E Jesus falou: fica ali, e a lepra subiu na hora. Amém. Você imagina o impacto disso? Se uma leprinha já ia causar um reboliço no Sinédrio, você imagina um homem coberto de lepra. Ele manda o homem lá de Jerusalém se apresentar. Quando isso acontece, olha só. Versículo 17. Logo depois da cura do leproso, versículo 17 de Lucas 5. A lei do Sinédrio dizia que se isso acontecesse, todas as autoridades do país precisavam sair de onde estavam e ver quem
quem fez o milagre, porque provavelmente o Messias teria chegado. E eles teriam que se assentar diante desse homem e ficar observando a vida dele, se era conveniente com a lei ou não. O primeiro teste era o milagre, o segundo era o ensino dele. Então acontece isso que está no 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, depois da cura do leproso, estava ele ensinando, isso aí em Cafarnaum, e achavam-se ali assentados, presta atenção, fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia. Não era como se as autoridades do estado de São Paulo inteiro viessem para o Rio Claro. Você vai falar, o que está acontecendo nessa cidade? Mas não só da Galileia, Judéia e Jerusalém. Até os políticos de Brasília viessem para cá. Tem alguma coisa acontecendo. O que movimentou isso aí? O que gerou isso aí? Irmãos, é porque um milagre messiânico tinha acontecido. Você está entendendo? Era isso que estava acontecendo aqui. Eles foram ver porque um milagre messiânico aconteceu. Então não vem gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Essa palavra poder aqui, nós não vamos ler lá por causa do tempo, mas os irmãos anotam Isaías 11, versículo 1, está falando do Espírito Santo, como aqueles 7 títulos de Isaías. Está falando não só do Espírito Santo, como os servos de Deus recebem, irmãos. O Senhor Jesus era ungido com o Espírito Santo em uma medida que ninguém nunca foi na história. Ele era cheio do Espírito Santo, mas ele não era tão cheio do Espírito Santo que tem uma hora que o evangelista vai falar do milagre que ele faz e não consegue descrever. Então assim, fazia milagres portentosos. Ou seja, um milagre que foge da ordem dos milagres. Ele era tão cheio do Espírito Santo que Lucas chama isso de a virtude do Senhor, aquela excelência do Espírito Santo. Nós não temos ideia do que é isso, irmão. Já seria grande ver Pedro curar com a sombra, mas você imagina o Senhor Jesus. Ele estava ali e a virtude, o poder, o Espírito do Senhor estava com ele para curar. Amém. Aí os fariseus ficam lá, vai todo mundo. Será ele? E fica lá, e aceita, porque o Sinédrio tinha isso como regra. Nós temos que ficar observando primeiro. Ele fez o milagre messiânico, vamos identificar se é ou não. E nessa etapa eles não podiam falar nada, eles tinham que só observar. Aí os irmãos sabem como é que ocorre a cura do paralítico. Acaba que eles não aguentam, eles começam a razoar. Porque o Senhor fala assim: perdoados são os seus muitos pecados. Lá não. Espera aí. Mas quem é esse que perdoa o pecado agora? E eles não aguentam, irmãos, eles não aguentam nem cumprir a primeira regra, eles começam a razoar ali mesmo. O Senhor cura o paralítico, e aí, irmãos, começa a segunda fase do Sinédrio. Eu estou falando isso aqui para a gente entender em que contexto o pecado do Espírito Santo foi cometido. Segundo a própria lei de Israel, eles tinham que ficar no mínimo 2 anos inquirindo o Senhor Jesus, para ter certeza se ele era ou não que ele parecia ser. Você vai ver que a partir daqui, os fariseus colam em Jesus e não soltam mais. Eles colam em Jesus e não soltam mais. Quando chega em Mateus 12, que é o texto que a gente estava lendo, vamos voltar lá. Quando chega em Mateus 12, ocorre um outro milagre messiânico, para evidenciar mais escancaradamente ainda que Jesus era o Messias, que era a cura de um endemoniado mudo. Porque expulsar demônio, os judeus também expulsavam. O Senhor Jesus mesmo fala que os filhos dos fariseus expulsaram o demônio. Só que tinha uma regra em Israel, eu não sei por que isso era assim, mas ele tinha que estabelecer contato com o demônio para expulsar o demônio. Meio parecido com uma coisa que tem por aí. Tem um grupo por aí que fica perguntando primeiro, entrevistar o demônio. Bom, esse negócio começou com os judeus. Os judeus só conseguiram expulsar o demônio se eles conversassem com o demônio primeiro. Mas um endemoniado de mudez, ninguém conseguia expulsar. Então, os próprios escribas ensinavam que um demônio mudo só o Messias e ninguém mais conseguia expulsar. Aí eles trazem o endemoniado. Depois de 2 anos de certeza que Jesus era o Messias. Porque eles passaram 2 anos seguindo Jesus, os fariseus. Quer dizer, irmão, não faltava mais prova. Você já pensou o que é, como o Zago falou que a hora que ele cercou a casa de Jesus, a casa de Pedro, que se tornou de Jesus, né? O Senhor meramente com a palavra, por multidões. Não tem o que negar, irmãos. Aí, para piorar o caso dos fariseus, para encurralar mais eles ainda, é trazer
Só tem uma atitude: ou eles se prostram aos pés de Jesus e declaram que Ele é o Messias e se rendem a Ele, ou eles vão ter que inventar uma desculpa muito bem elaborada. Irmãos, eles não foi, o pecado contra o Espírito Santo aqui não foi algo cometido inconsciente. Eles tinham certeza que Jesus era o Cristo, porque Ele curou o endemoniado mundo. E aí a multidão, olha a reação da multidão, até a multidão que já estava muito bem ensinada fica extasiada. Ele curou ele agora. Só que em Israel reinava o chamado complexo da liderança. A multidão nunca tomava uma decisão. Eles sempre apelavam para a autoridade. Por exemplo, o rei de Israel pecou e fez o povo pecar. O povo sempre seguia a decisão dos líderes. Então, quando eles veem a evidência que Jesus é o Messias, eles perguntam. Olha a pergunta que eles fazem. E a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Os fariseus foram encurralados. Porque um milagre messiânico aconteceu. Como é que você vai fugir disso? Aí o que os fariseus fizeram? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. E a saída deles: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Eles viram o milagre do Espírito Santo habitando em plenitude o Senhor Jesus, evidente, com a luz do reino de Deus na cara deles, e eles falaram de todo o coração: isso é obra de Satanás. Está vendo? É aqui nesse contexto que o pecado contra o Espírito Santo é cometido. Então, quando uma pessoa cometeu um pecado contra o Espírito Santo, primeiro ela tem que ver Jesus, o Espírito Santo setúplo, operando milagres, com a luz intensa da graça de Deus diante dela, e de todo o coração, com todo o ódio que ela tem, dizer: isso é Satanás e eu rejeito isso. Por que a gente vai cometer isso hoje? Tem alguém aqui que viu Jesus? Só com os olhos da fé, né? Então, irmãos, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado que nós cometemos hoje. Ele era um pecado que só era possível cometer nos dias do Senhor Jesus. Então nós podemos dormir em paz com relação a isso. Irmãos, eu falo isso aqui, mas você não sabe quando isso pega na cabeça do crente. É difícil, viu? Meu Deus do céu. E Satanás gosta disso. Gosta de acusar a gente. Gosta de inventar coisa que não existe. Então eu queria dizer para quem for ouvir isso um dia, ou para você, se você souber de alguém, console essa pessoa. Ela não é como os fariseus. Ela não viu as evidências messiânicas do milagre do Senhor Jesus. Ela não viu Jesus com o Espírito intenso, como estava sobre ele e realizar milagres. Então ela não blasfemou contra o Espírito Santo. Depois, para concluir, olha o versículo 31 e 32. Por isso vos declaro. Tinha mais coisas para dizer, mas acho que eu ainda tinha um terceiro milagre messiânico ainda, mas vamos deixar para outro dia. Olha o 31. Por isso vos declaro. O por isso está ligando o que ele vinha falando com os fariseus antes, da rebelião obstinada do coração deles. E aí no 31 fala: por isso, porque vocês estão contra mim, vocês estão totalmente contra mim no coração de vocês. Por isso eu vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa palavra contra no grego é kata, é uma expressão de intensidade, significa você mirar algo totalmente contra ela. Não foi uma coisa assim aleatória, tipo assim, deixou escapar. Tem pessoas, eu tenho um caso de meu irmão que o Marcos Jorge conta, por exemplo, que no caso de incredulidade dele no passado, ele tinha falado que Jesus era filho de um bastardo. Jesus era um bastardo, filho de qualquer um. Aí depois de convertido, um dia Satanás veio e trouxe isso à tona na cabeça dele. O homem foi do céu ao inferno, começou a entrar em depressão, falou: não tem mais perdão, eu chamei Jesus de bastardo. Acontece essas coisas, irmão. Ou se você fez uma piada um dia com o Espírito Santo, ou como o Zaga falou aqui até de manhã, né? Eu achei forte até alguém falou que, como é, Jesus vas favas, né? Fica nervoso na hora assim, fala um negócio, depois Satanás pega essas coisas e fica acusando você. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você tem que, para blasfemar contra o Espírito Santo, você tem que ver tudo isso aqui primeiro.
vê todas as evidências messiânicas na luz plena do Espírito Santo, do Espírito 7 vezes intensificado, como diz o irmão ali. É aquele Espírito de Isaías, realizando milagres portentosos e dizer de todo o seu coração contra que isso é obra de Satanás. Nenhum de nós pode cometer uma coisa dessa, irmãos. Graças a Deus. Então nós podemos descansar no Senhor. Amém. Depois, Jesus vai dizer que se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado isso, nem neste mundo, nem no porvir. Os melhores tradutores, quando leem esse texto aqui, falam de um pecado eterno, porque a pessoa pecará para sempre, porque o Espírito Santo já não operará mais nele. Só do fato da pessoa ter dúvida que pecou contra o Espírito Santo, já indica que ela não pecou. Só do fato de você ter medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, já prova que você não cometeu esse pecado. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo perde a influência do Espírito Santo. Não sente mais nada. Ele não está nem aí para Deus. Nem aí. E ele não para de pecar contra Deus. Então, irmãos, acho que é para mim parar. Não, eu acho que é sinal de Deus, ó, já deu a hora. Passei 3 minutos. Já vou concluir, irmãos. Então, eu não sei se isso ficou claro. Tinha outros versículos, nós vamos deixar para outra oportunidade. Não vai demorar para Não. Então, irmãos, vamos descansar em paz no perdão de Deus. Amém. E qualquer pessoa que achar que Deus não possa perdoar, Deus pode perdoar todos os pecados. Amém. Exceto esse cometido pelos fariseus nessa circunstância e nesse momento. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E nos dê sua paz. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça salvadora, Senhor. Pelo perdão dos nossos pecados. Pela eficácia da tua obra na cruz. Porque o Senhor se ofereceu pelo Espírito Santo. E agora teu perdão está sempre disponível para nós. Porque ninguém pode nos separar do seu amor, Senhor. Nada e ninguém conseguirá nos tirar dos seus braços. Nem mesmo das suas mãos. As suas ovelhas têm a vida eterna. Como o Senhor mesmo disse, e nunca perecerão eternamente. Obrigado, Senhor, pelo amor redentor. Obrigado pela certeza, Senhor, da tua salvação. Faz o nosso coração descansar no amor bondoso de Deus, na provisão maravilhosa do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Despeça-nos em paz e nos dê cada vez mais clareza das tuas palavras, que são palavras